Tudo certo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, tá me ouvindo bem também? Tudo bem. E essa Ótimo. luz, Bom, tá legal? tá ótimo, tá Tá ótimo. faltando luz aí? Não, tá ótimo, Não, tá tá bom? melhor que Tá a minha, bom. inclusive. Em primeiro lugar, obrigado por aceitar o convite do Music em Rede, de estar aqui batendo esse papo. Pra gente é super importante, né, conversar um pouco sobre mercado da música, sobre futuro, sobre festivais, e você é uma pessoa super importante nesse meio todo. Então, obrigado por estar aqui, é, aceitando esse nosso convite, né? E para começar aqui o nosso papo, para o pessoal que está aqui, por acaso não te conhece, a gente sempre pede para o entrevistado se apresentar, contar um pouco quem é, e aí a gente vai aprofundando nos temas, tem muita coisa legal para falar hoje. Bom, antes de tudo, obrigado pelo convite. Bem bacana, tá? Acompanho vocês, tá? Os papos incríveis aqui. Tá fazendo parte disso, é uma honra. Muito obrigado. Bem, pessoal, eu sou o Guti, eu vivo no Recife. Eu sou paulista, na verdade, estou aqui há mais de 30 anos. E aqui a gente faz o Festival Hack Beat, que é durante o Carnaval. Um festival que já completou 25 anos esse ano. A gente tem também o Animage, que é um festival internacional de animação, que fez 10 anos. A gente faz também o Continuum, Festival de Arte e Tecnologia. E tem também uma festa chamada Balbúrdia, que a gente começou, fez duas edições, aí veio a pandemia, a gente teve que interromper. E também a gente trabalha com Getúlio Abelha, a gente é manager do Getúlio Abelha. Legal. Bom, então vamos começar aqui falando do Hack Beat, que é o tema principal do nosso papo, um festival aí que vive e permanece há 25 anos, isso é muito, muito importante falar que são 25 anos aí de luta e resistência, trazendo música e cultura, né, de qualidade. Então acho muito, muito importante esse tema. E para nós começar a falar do Hack Beat e entrar em vários assuntos futuros e recorte de curadoria, primeiro, se você pudesse contar aqui para o pessoal como foi essa experiência de 25 anos, como foi essa ideia, como que surgiu, e imagino eu que não tenha sido fácil também mantê-lo durante todo esse tempo, né? O Hack Beat, a gente assim, logo que eu cheguei em Recife, eu sempre fui muito ligado à música. Eu sou formado em jornalismo e vim para cá como correspondente de um grande jornal na época que era a Gazeta Mercantil, que é um jornal econômico. Mas eu sempre circulei com na área da música, desde menino fazia produção, aquelas coisas que você vai fazendo, sempre acha que é uma diversão. E quando eu cheguei aqui, depois de um ano e pouco, que eclodiu o Mangue Beat, e por coincidência, essa galera também, a gente se encontrava nos lugares, e aí eu comecei a fazer umas festas, chamada Hack Beat. Era um projeto, assim, que eu pegava as bandas novas e colocava no bairro do Recife, que na época era muito ainda ruína, não tinha, passaram por um processo de restauração, depois passou, que era num puteiro que a gente fazia isso, que era o a Dillia's Place, que também é conhecido como Francis Drinks. Então a gente fazia ali e aquela cena começou a crescer, e aí a gente entendeu que e tinha uma mídia muito forte em cima do Mangue Beat na época, assim, era é, MTV, revista Bis, jornais todos davam muito, e eu percebi que durante o carnaval muita gente chegava no Recife, na época nem era Recife o carnaval, era mais em Olinda, as pessoas tinham vontade de conhecer aquela música que todo mundo estava falando. Aí eu achei que o carnaval podia abrigar uma plataforma para essa nova música. Aí eu comecei a fazer num lugar em Olinda, num lugar chamado Centro Luiz Freire, num quintal para 800 mil pessoas, uma programação com essas bandas durante o carnaval, que pegava assim final da tarde, início da noite, porque o carnaval de Olinda é muito diurno, né? Então chegava naquele momento, início da noite, a galera não tinha muito o que fazer, e o Hack Beat acabou sendo uma opção para essas pessoas. Então o Hack Beat ele surgiu dentro do carnaval, mas como um complemento mesmo, assim, a gente nunca quis ser um festival alternativo para quem não gosta de carnaval, pelo contrário, é uma forma das pessoas esticar a sua programação dentro do carnaval. E foi assim que surgiu, e logo depois a gente recebeu um convite para vir para o bairro do Recife, porque na época a Secretaria de Cultura queria fomentar o carnaval no bairro, que não tinha a força que tem hoje, e o Hack Beat veio para o carnaval já aberto, gratuito, exatamente para fomentar um polo mais alternativo, um polo voltado mais para a juventude, para a galera,
E aí foi que o Hack Beat foi para o bairro do Recife e começou a crescer. A gente teve que mudar de rua, era na Rua da Moeda, a gente está no Cais da Alfândega, porque foi crescendo, as ruas foram ficando pequenas pro E festival. ele rola sempre depois da programação diurna de carnaval, né? Seria A gente exatamente. começa às 7h30 da noite, que é exatamente. Porque assim, a galera vai para Olinda, vai para os seus blocos e troças, e tem essa coisa, cada um tem o seu bloco de preferência. E depois, quando chega a noite, as pessoas se programam para ir para o Hack Beat, porque ali a gente já mostra no início era aquela coisa mais para as bandas locais, depois a gente foi ampliando para as bandas brasileiras tal, e já faz mais de 12 anos que a gente também levou nosso olhar, nossa curadoria para Latinoamérica também, mais Legal. Ibero-América, acho que é afro-ibero-americano, a gente começou a trazer e fazer essa mistura do carnaval com o que tem de legal aqui na região, no Brasil e países vizinhos, e também coisas da África. E o Hackbeat está nesse patamar hoje, dessa mistura, dessa aproximação. Eu chamo de aproximação de periferia, sabe? Porque Sim, é tudo um olhar, tudo tá meio à margem, assim, o que a gente programa. sim. É interessante você falar desse. Já falar um pouco de curadoria, porque a gente observou que o Hackbeat sempre foi muito. Não que todos os festivais são criteriosos com a curadoria, né? Mas o Hackbeat ele traz uma preocupação sempre em ser, trazer coisas inéditas, de certa forma, inéditas, não, às vezes artistas consagrados, mas artistas não consagrados, mas que são uma aposta, né, dentro do mundo da música. E já teve essa curadoria específica, você, né, como principal curador ali, deve ter mais gente que te ajuda ali, mas como que você faz? O que te chama atenção num grupo, numa banda, para você falar, eu acho que essa banda tem a ver, esse grupo, esse artista tem a ver com o Hackbeat, quais são esses elementos para o pessoal aqui que está ouvindo ter essa ideia de como é que é esse recorte de curadoria do Hackbeat? Bom, você sabe que toda escolha artística, assim, tem aquela percentual de subjetividade, né, que você, né, não... Mas, assim, o que eu procuro é que tenha originalidade, que tem um frescor, que, que o artista tenha uma performance, porque ele vai subir num palco, ele vai se comunicar com muita gente, sabe? Então, é importante mesmo aquela coisa do palco, tanto é que a gente tem uma preocupação muito grande com a equipe técnica, com a luz. Então é isso, que trabalhos que agreguem, assim, que consiga mostrar novos caminhos, ou ter referências, sabe? É uma coisa que quando eu olho, eu tenho que sentir uma consistência naquilo, sabe? Uma coisa que, pô, isso aí é interessante, a gente tá nesse palco. Sabe? Então, é mais ou menos isso. É muita verdade no trabalho, a originalidade mesmo da coisa, bandas que estão realmente trabalhando, porque para mim não é interessante colocar uma banda que já aconteceu, de você colocar banda achando que aquela banda é uma aposta, aconteceu de ter várias apostas do festival, que depois os caras não dão continuidade ao trabalho, e, cara, era tão bom aquilo, por que não foi para frente? Porque não, né? Então é isso. E como a gente traz muita coisa nova, o nosso maior prazer é ver aquele artista que está ali e daí alguns anos já está em outro patamar, sabe? Aconteceu muito de pô, a Aline fez o primeiro grande show dela no Hackbeat. Que legal. Voltou esse ano com 20 mil pessoas ali para ver a Aline, entendeu? Assim, aquela coisa, pô, que prazer, velho, você ver um artista que tá, né, há 5 anos estava ali e hoje está em outro nível. Johnny Outro Hooker, patamar. né, Que legal, né? Criolo, várias Teve bandas assim muito. que Tem um legado artístico aí grande, né, do Hackbeat, de primeiras apresentações que artistas que não eram tão grandes. Eu disse aposta, mas não é bem uma aposta, né? É realmente artistas que já tinham um trabalho legal, né? Que ainda não eram reconhecidos a nível é, nacional, mas já tinham um trabalho legal, né? E essa escolha durante o carnaval, ela aconteceu, então foi exatamente porque, como você disse, você queria criar esse after, assim, é da um história after. toda, né? E o que é legal também na minha curadoria, que talvez diferencie de outros festivais, o fato de ser no carnaval, em meio ao carnaval, é um outro ambiente, sabe? Virou meio chavão falar de experiência e tal, mas para usar um chavão,
contemporâneo, o Hack Beat Olha, chega a ser uma experiência dentro de uma experiência, que é o carnaval. Tá? é bom, Então, quando você tem, quando você tem, bom branding da é, marca essa aí, né? quando você tem, por exemplo, os festivais, outros que tem lá, acontece naquele, por exemplo, o cara faz o festival no final de semana, que o cara vem, toma um banho, tal, vai lá pro festival, já comprou o ingresso antecipado, vai lá, vê as bandas, volta para casa. No Hack Beat não, o público do Hack Beat já está um mês na rua antes do carnaval, já virou o ano, já é carnaval, a galera já está enlouquecida e todo mundo procurando coisas, sabe? Como se diz aqui, adivinhando chuva, ou seja, querendo ter muito aberto à experiência, muito aberto a tudo. Então, esse clima, esse estado de espírito das pessoas, eu jogo com isso também, sabe? Então, tem muita coisa que eu coloco no palco do Hack Beat que talvez não desse tanto certo se fosse em outro momento, assim, em outro ambiente, em outro... Então, o fato de um público que saiu de casa de manhã, que foi para Olinda, que já chega lá no Hack Beat e já, sabe? E vê lá, de repente, uma trompetista colombiana tocando salsa. Eu vi uma banda mexicana com seus instrumentos tudo construídos, fazendo uma música experimental. Sabe? Eu vi uma banda nova, pouco vista, fazendo um puta show. Sabe? Então, isso causa um estranhamento ao mesmo tempo, complementa essa necessidade, essa vontade das pessoas de estar ali, cara. É como se você tivesse em Olinda, passasse uma troça doida e você embarcasse nela, sabe? É mais ou menos isso. Você embarca no Hack Beat, embarca naquela programação e ela te leva para os lugares, para onde for. E a gente tem muito assim, um feedback, com 25 anos de festival, muitas pessoas, cara, vêm falar espontaneamente de como o festival, de certa forma, foi transformador no sentido de abrir novos horizontes sonoros, de até mesmo gente que hoje tem banda, fala, pô, no Hack Beat eu tive muito insight vendo banda livre, aquilo me balizou meu trabalho para fazer outras coisas, eu vi muita coisa que eu não veria, pô, foi interessante. Então, essa contribuição mesmo como uma experiência que é transformadora, sabe? Até artisticamente e para as pessoas também. É muito comum também pessoas que vêm falar de experiência pessoal no festival, assim. Esse ano, no Hot Oreia, teve um show do Hot Oreia, ótimo. um cara ligou pra gente, a produção, olha, eu quero pedir minha noiva em casamento, minha namorada em casamento, eu queria que fosse no show, mas como é, eu quero no palco. E a gente falou, ele ligou pra produção da banda também, ou seja, a gente combinou e demos um jeito do cara subir com a noiva no palco. E o cara Bom demais. pediu a namorada em casamento, quer dizer, isso é uma... Entendeu? Então, esse tipo de relação afetiva que se cria em torno do festival também, sabe? Num ambiente democrático, o festival assim é totalmente sem preconceito mesmo, desde sempre. A gente sempre foi muito aberto, assim, essa questão de gênero, tudo. O festival sempre programou muita coisa, até muita coisa que na época nem se falava, a gente já tinha no palco. Então, Total, acho que a super gente traz importante. para o Requebita essa coisa libertária, que é o carnaval, sabe? Acho que a nossa programação tem muito disso. Legal, super importante, né? Ter essa conexão com o carnaval, ela vai muito além de um momento festivo, né? Vai para além do momento subjetivo do significado do carnaval como um todo. E a Bem gente legal tem, isso. a gente tem também fazer esse link assim com a tradição, com a modernidade, sabe? Por exemplo, esse ano a gente trouxe uma tribo do interior do Pernambuco, a Cafuna Funiô, da tribo Funiô. Um espetáculo incrível, cara, um show dos caras, uma apresentação deles com as danças típicas, tudo. Aquela coisa de ancestral mesmo, sabe? Aí na mesma da noite tava uma banda belga, meio com jazz, assim. Depois a sequência lírica, entendeu? Tudo numa mesma noite. Você ter a ancestralidade com a modernidade, sabe, com tendências. Então, essa coisa de você ter meio que a linha evolutiva da nossa música presente, sabe? No palco. Sim, Essa é a bem preocupação que legal. a gente tem. E falando um pouco sobre esse momento de agora, né? O Hackbeat, não sei se eu vou falar sorte, não é bem essa palavra, mas o Hackbeat foi um dos últimos festivais aqui no Brasil a rolar antes de começar a quarentena de fato, né? A pandemia. Então, vocês conseguiram aproveitar esse ano. Como é que vocês estão se adaptando nesse momento de pandemia, com ações e projeções para um futuro Hackbeat? Como é que vocês estão se virando nisso?
Como é que é essa ideia do futuro do festival nesse momento agora? Então, a gente começou a se falar em coronavírus, já a gente estava com o festival pronto, aconteceu, 2 semanas depois já a coisa já era outro mundo. Então a gente realizou esses 25 anos, esse ano foi 25 anos, e foi uma edição incrível, cara, foi assim, muito, muito emblemática, assim, significativa. E agora a gente está vendo, eu esperava que já agora no segundo semestre as coisas estão tudo normalizadas, honestamente. Mas não. Assim, então, agora já se discute se vai ter carnaval, se não vai ter carnaval. E a gente está meio que esperando que surjam esses protocolos para a gente ver o que a gente faz com o festival. Se a gente faz digital, se a gente espera, se for adiar o carnaval, se a gente espera, faz também. Tá nessa coisa assim, a gente é atento a tudo, atento a todas as plataformas que estão surgindo de live, de eventos digital. Então, tem que estar olhando para ver o que a gente consegue fazer no Hackbeat. Mas é lógico, aquela experiência de carnaval, acho difícil as pessoas, sabe, não fazer carnaval de alguma forma, entendeu? Então a gente está meio que aguardando como é que serão as decisões das autoridades sanitárias, evidentemente, para ver como é que a gente vai fazer o Hackbeat, porque a gente já tem também programado uma edição em São Paulo, que a gente ia fazer em maio, a gente ia botar para julho, e agora a gente vai fazer possivelmente no, no início do ano, que era para ser também linkando o Hackbeat em São Paulo com Carnaval, alguma coisa assim. Que a gente está vendo como é que a gente vai fazer também, porque já sabe que o Carnaval de São Paulo já está cancelado. Então é isso, a Tá gente está fadado. meio que... e o tempo parece que está passando muito rápido. A gente tem que... Né? Mas, assim, acho que está acontecendo com todo mundo que tem festival, que tem evento, todo mundo, assim, trocando muita ideia, a gente está falando, vendo o que está sendo feito, para a gente ir preparando um plano B, sabe? Não tem isso pronto, acho que poucos festivais com esse, né, que vai acontecer daqui a 6, 7 meses, tem alguma coisa tão pronta, mas a gente está vendo que vai ser possível, tá? E é um momento muito de botar, de se pensar, de trocar informação, e eu estou achando que está sendo bem bacana esse momento também, que nunca se trocou tanta ideia assim, de um ambiente, um espaço tão curto, com tanta intensidade, sabe? Então é muita, muita troca de informação, isso vai surgindo ideias e a gente vai, acho que construir alguma coisa em cima disso, de tudo que está fervilhando e que a gente vai encontrar uma saída para o festival. Legal. Sim, com certeza essa pandemia acelerou muito a nossa comunicação digital de uma forma exponencial e aproximou e acelerou aí contatos e relacionamentos. Isso foi muito importante nesse sentido, principalmente para o nosso mercado, né, Guti? O mercado da música, muitas vezes ele é distante, tem uma feira aqui, uma feira ali, para um país continental, não supria toda a necessidade que a gente tinha de diálogo, talvez. Isso está sendo bem, bem legal e inclusive aqui o Música em Rede já estamos quase na entrevista 80, Tá vendo? e começamos em março, né? Começamos em março na pandemia, então tá muito legal e só a gente do mercado. Bem interessante. Bom, tomara que as coisas melhorem, chegue a vacina em Mas janeiro e a isso gente tem esse festival e. Isso é interessantíssimo. Cara, como despertou nas pessoas isso. Eu acho que, se a gente for olhar, eu gosto muito de ver as coisas positivas, sabe, de tudo. E esse momento que a gente está vivendo, cara, está sendo riquíssimo, que a gente vai ver o fruto disso um pouco mais na frente. E toda essa troca, e toda essa investigação, até as tecnologias que estão correndo para se aprimorar, velho, isso vai ser uma coisa importantíssima ali na frente, sabe? Eu mesmo, logo que eu comecei a minha quarentena, eu fiz uma relação de amigos, assim, que eu não falava pouco, mas que eu queria trocar ideia, e comecei a ligar para as pessoas, sabe? E de passar um tempão trocando ideia, coisa que a gente não fazia. As lives, muitas lives interessantíssimas, com informação, com gente interessante falando, gente que a gente sabia que existia, às vezes a gente nem sabia que fazia aquilo, você está lá. Então, esse momento de troca, eu acho que é um dos pontos positivos, assim, que vai determinar muito o nosso futuro. Sim, manter, né, essas coisas positivas todas que foram conquistadas e eliminar as negativas. Legal. Bom, vamos para o nosso segundo assunto aí do dia, que eu acho que é um lado bem legal para falar para o pessoal aqui também que trabalha na área de produção, na área inclusive de música,
que é você é fundador e diretor do Festival Internacional de Animação de Pernambuco e do Festival Continuum, que é de arte e tecnologia do Recife. Queria que você contasse aqui para o pessoal como surgiu esses projetos, como é que se eles têm alguma relação com o Hackbeat ou não, enfim, como que é a relevância deles na cena, o alcance, até para o pessoal saber deles aí, procurar e se informarem. Tá. Bom, Hackbeat é música. Agora, esses dois festivais, que é um de animação de arte e tecnologia, são desejos pessoais, assim, porque eu gosto muito de cinema, e aqui em Recife, em Pernambuco, a gente tem um polo audiovisual muito forte, sabe? E há 10 anos atrás eu percebi que não tinha um festival voltado para animação, né? E é uma paixão minha, então eu criei esse festival, fez 10 anos no ano passado, que é um festival internacional que tem mostra competitiva, tem oficinas, masterclass, tem sessões especiais, tem longas, tem curtas. A gente faz mostras em hospitais para criança, enferma. A gente faz mostra em praças e, e parques públicos na periferia. Ou seja, é um festival que tem 10 dias de duração e que chega a 6 mil, 7 mil pessoas tranquilamente. Tá? Então, a gente está nesse momento agora, sabendo como é que vai fazer, que é para ser em outubro, a gente está vendo, tudo caminha para a gente fazer uma versão digital do festival. O contínuo a gente está em compasso de espera também, que a gente, inclusive hoje eu estava preparando o projeto para edital do festival, que é voltado mais para a tecnologia, com instalações, com seminários, a gente tinha mostra de vídeo, mostra de game, e tinha uma coisa que eu gosto muito, aí está o ponto de contato com o Hackbeat, que é experimentos sonoros, que são aquelas coisas mais de paisagem sonora, de experimental, que não dá para levar para o Hackbeat, mas que eu gosto muito, assim, de vivenciar esses experimentos, assim. Então, que entra também que é um festival mais de artes integradas. E a gente tem a Balbúrdia, uma festa que a gente inaugurou antes da pandemia também, que fizemos 2 edições, tivemos que parar, que era uma festa que a gente levava muita coisa ao vivo, a Tocha tocou, Heavy Baile tocou, junto com os DJs, era uma festa assim que a gente estava fazendo, chamada Balbúrdia. E ele também já tem compasso de espera. Esses são os projetos, cada um tem uma linha, mas é sempre fruto de uma paixão pessoal mesmo, assim, por aquilo, né? Então, eu gosto, eu tenho essa coisa, talvez por ser geminiano, essa coisa, né, de ser multifacetado. E o Animage, voltando, é um festival hoje muito bem posicionado, está entre os melhores do Brasil. Eu acho, assim, pela densidade dele, curatorial, é um festival que está, assim, muito junto do Animamundi, sabe? O Animage. É um festival que realmente tem uma projeção, a gente tem uma programação muito aprofundada, a curadoria, é um festival que tem muitos longas, muitos lançamentos, e é um festival muito atual também. Eu diria que o Animage é o Hackbeat da animação, mais ou menos isso. Alguém acabou de falar exatamente isso aqui, ó, no chat. O Animage é o Hackbeat do cinema de animação. Legal. Legal. E futuro deles, então, a gente ainda está aguardando, né? Em outubro, talvez ele vire digital, né? Porque você falou, ainda está estudando. E o contínuo, normalmente, em que época mesmo? Contínuo a gente fazia em maio, e eu estou sem fazê-lo já umas 2 edições, porque a gente teve esse problema também cara, a gente estava vindo num boom muito interessante para eventos, e de 2015 para cá, quando tudo degringolou, com a economia, tudo ficou muito mais complicado. Porque um detalhe, todos os meus eventos são gratuitos. Né? Tudo Isso é importante. Então, é patrocínio, tem que ter patrocínio. Então, se complicou nos últimos anos uma coisa que vinha bem. Pô, a gente tinha Petrobras investindo pra caramba na cultura, em tudo, festival, tudo. Você tinha Correios, sabe? Então, as empresas investiam, a Lei Rouanet valendo, funcionando. E a gente teve um break total, né? Uma coisa assim que realmente muito evento não está conseguindo fazer por conta desse ambiente também. E você oferecer gratuitamente, se você também não tiver essa coisa do patrocínio, do envolvimento com patrocínio, a gente não consegue.
Mas a gente tem conseguido com o Hackbeat, né? O Hackbeat é para 80 mil pessoas, cara, 4 dias. É outro calão, assim, né, de tamanho Então, mesmo. mas eu acho legal essa coisa da gratuidade, sabe? Porque quando a gente trabalha com linguagens assim que não são tão comuns, você poder oferecer de uma forma gratuita, você tem um lance da inclusão também, das pessoas acessarem determinadas coisas que não teriam oportunidade se não fosse ali, sabe? Eu levo muito em conta principalmente no nosso país, cara, com esse abismo social, assim, que você tem, né? Um absurdo. Se você não Sim. tiver alguma coisa também que traga essas pessoas, principalmente da periferia, a gente tem um olhar periférico muito legal. A gente começou o primeiro festival a programar a Brega Funk, foi o Hackbeat, começamos isso há 3 anos. Ninguém programava Brega Funk, que é um evento fortíssimo, significativo, sabe? Uma coisa muito que acontece na periferia e é forte, cara. Tem uma coisa, tem um significado esse negócio. E, no entanto, se não fosse um festival aberto, assim, não teria essa galera se Essa apresentando força, ali, sabe? E se total. mostrando mesmo para um público mais massivo. A gente trabalha com isso, assim. Que legal. E, de alguma forma, apesar de eles não terem serem de assuntos diferentes, né, animação, e o outro também tem um pouco de arte e tecnologia, e o Hackbeat ser música, eles têm um recorte claro, assim, né, da cena também. Essa cena não é exatamente cosmopolita, assim, de Recife, mas uma cena pulsante artisticamente, né, de muito conteúdo. E bem legal ver, e que bom saber que pelo menos vai ter aí uma edição online, né, que tem uma perspectiva de ter o Hackbeat ano que vem, ainda não foi definido, mas bom saber que também 25 anos de festival não é uma pandemia que vai derrubar, né, Augusto? Não, a gente faz, cara. Nem pensar no fazer, né? Demais. Vamos saber como, mas faz. Não tem Faz, essa palavra, não, essa coisa que não rola, não é possível. Essa palavra não pode existir. Para quem faz tá certo. produção, essas são palavras que não existem, assim, no dicionário. Isso é difícil, isso não dá, isso é complicado. Aí Não, tá aqui para não existe. resolver, né, não para criar um É. problema. E, bom, queria falar com você um pouco sobre uma outra vertente de um trabalho seu e da sua produtora, que é o trabalho de manager. Você já foi manager do Cordel de Fogo Encantado, Mundo Livre S.A., e agora você está com o Getúlio Abelha, que, aliás, é bem legal, a gente está até falando disso antes. Fez uma apresentação bem especial no Natura musical. E queria saber de você como é que você desenvolveu esse lance do manager, do empresário, que seja, né? A gente usa manager porque é a palavra em inglês, mas como é que você desenvolveu essa carreira? Quais são os principais desafios que você levou no passado e que você está tendo agora no presente, que imagino que agora esteja mais complicado ainda, né, para alguém que é manager de artista e banda, mas enfim, fala um pouco sobre essa parte profissional sua. Essa coisa de manager é uma coisa assim, que a gente, quando estava envolvido aqui no início da cena, do Mangue Beat, eu fazia essas festas, aí o pessoal do Mundo me chamou para trabalhar com eles. Eu não sabia nada, acho que a gente tem o Paulo André, a minha geração, a gente abriu picada, sabe? Sabe quando tudo era mato e você tinha que descobrir uma forma de fazer as coisas e então foi muito um aprendizado mesmo empírico. Você sem ter muita referência e foi fazendo, aprendendo, errando, acertando, fazendo, aprendendo. Tá? E a gente não tinha referência, assim, não se falava em cursos de produção, como se tem hoje. A tecnologia era outra, assim. Pô, Total. a gente começou a trabalhar, nem tinha celular, não existia. Era fax, assim, era uma dificuldade tremenda para você acessar a informação, para você se comunicar, para você circular. Era muito complicado. Então, e a gente foi aprendendo a como fazer e foi construindo aquilo. E logo depois quando eu conheci o Cordel, eu já estava com um pouco mais de experiência que eu tinha adquirido com o Mundo Livre. E o Cordel também tinha outro perfil, outra forma de trabalhar, que a gente já começou a trabalhar mais assim, com mais desenvoltura, porque já tinha a experiência adquirida, tudo. Ó, Então, já O Paulo André mandando um beijo para o aqui. André tá aí. Ó, Paulo André, para o André, cara, pioneiro, cara, pô, ele abriu tava de pro olho rock. aqui. É, A gente bateu o papo aqui, ele, po- Paulo. ele poderia dizer, cara, porque o cara era mato, então, assim,
a gente não tinha muito. Até o Abripox surgiu um pouco antes do Hackbeat, também é referência, servia de referência para mim. Total. Né? O que o Paulo André também fez com o Chico Sainz, hoje é uma escola, uma referência mesmo, para que você for estudar um pouco da evolução de um processo de trabalhar com artista. Acho que o Paulo André com o Chico Sainz, Nação Zumbi, sabe, é um case assim, incrível para você estudar. Sabe? Dentro desse ambiente muito mais complicado, sabe? Hoje você manda link, você fala com festivais do mundo todo, sabe? Não se fazia, antigamente era diferente. Mas é isso, mas a gente tinha, por sorte, artistas super bacanas, assim, com o Mundo Livre, depois com o Cordel, uma banda talentosíssima, que ralava também. E é isso, depois que o Cordel deu um tempo, eu também parei. Eu voltei agora com o Getúlio, que eu voltei a trabalhar com artista. É uma coisa que eu tinha deixado um pouco de lado, assim, porque também é aquela coisa, o trabalho que a gente desenvolve com artista é de muito envolvimento, sabe? Não é aquela coisa, não é só você, se envolver mesmo com a produção, cuidar, isso demanda muito tempo, muita atenção, não dá para você só ficar agenciando, sabe? Só fazendo booking, sabe? Isso é muito, qualquer um pode fazer isso, mas você tá junto do artista, pensar estratégia, ajudar a levantar recursos, porque quando você trabalha de uma forma independente, vamos lançar um álbum, e aí, como é que a gente faz, sabe? Então, pensar junto, isso é muito mais, pede mais envolvimento, sabe? E eu também não consigo fazer uma coisa se eu não estiver muito envolvido, totalmente envolvido, né? Agora com o Getúlio também, a gente estava preparando um álbum, e veio a pandemia, tá tudo parado, mas ele tá trabalhando muito na casa dele, tem feito umas coisas super legais, uns clipes, umas coisas, tem que terminar o álbum, que já estava pela metade, e a gente ia preparar para assim que tiver oportunidade botar o pé na rua. Eu acho que é um cara que tem muito potencial, muito mesmo. Eu aposto muito. E outra coisa, eu trabalho com quem eu gosto, com quem eu aposto, assim, não tenho... Eu tenho que acreditar no artista, e hoje eu acredito muito em Getúlio, por isso que eu estou com ele. Que legal, tem que rolar uma identificação entre o manager, o empresário e o artista. A gente fala manager porque é o título usado, né, Gucci? Mas a gente poderia usar outros títulos até aqui no Brasil para conseguir. Assim, a gente acaba sendo, se a banda tem 5, você acaba sendo o sexto. E, ó, É mais ou menos isso. Exatamente, é como que o sexto membro ali, é sócio, né, do negócio. Assim, É. o Cordel, assim como os Racionais, foram fenômenos independentes brasileiros em venda de discos fora das grandes gravadoras, circulando o país todo, quando era bem mais difícil. Exatamente, o Paulo André, no papo que a gente teve aqui com o Paulo André, a gente falou muito de mercado internacional. E, cara, desbravar esse mercado internacional é muito diferente de hoje em dia, com certeza. Nossa. É outra coisa, cara. É outro momento. A gente tá num Tudo. mundo muito globalizado. Cara, imagina você entrar no estúdio naquele momento, sei lá, 20 anos atrás, a hora de estúdio era R$200, imagine, cara. Você usa 100 horas para você gravar um disco. Tá? Se não tivesse um selo, uma gravadora investindo, era difícil. Uma banda, hoje, cara, grava em casa e me manda um link. Antes, cara, tem que gravar de alguma forma, ou mandar uma fita cassete, ou depois mandar um CD, alguma coisa, mas botar no correio. Se precisa de uma foto, o cara tem que fazer a foto no papel, botar nos correios. Então, uma banda de periferia, uma banda sem grana, cara, mesmo com um trabalho super bacana, tinha muita dificuldade, cara. Muita dificuldade de chegar. Hoje você vê os movimentos... Por que esses movimentos como o funk carioca, funk paulista, o brega funk, esses movimentos, o tecnobrega, foram possíveis? Porque a tecnologia favoreceu, sabe? Favoreceu. E junto deles tem veículos de massa. Quando a gente surgiu começou aqui com o Mangue Beat, faltava um veículo de massa associado. Que você tem, se você analisar historicamente a música brasileira, você teve, com a Bossa Nova, você teve as rádios que programavam a Bossa Nova, porque era um momento que as rádios precisavam de conteúdo e a música brasileira fornecia aquele conteúdo, sabe? Então as rádios se tornaram veículo de massa da Bossa Nova e da música brasileira. Depois você teve com a Tropicália, a Jovem Guarda, você teve a televisão, que eram os programas de TV, os festivais, que eram veículos de massa que alavancavam aquele movimento. E, no caso do Mangue Beat, por uma questão de 5 anos, a gente não teve a internet.
porque o movimento foi um pouco antes do boom da internet. Imagine você hoje um movimento como com veículo de massa hoje com a internet. Então, faltou, então, mais que já o funk, se você pegar aqui o brega funk, tá, teve já essa possibilidade, essa facilidade de circulação, de disseminação. Então, isso hoje, uma coisa que a gente não tinha essa tecnologia, sabe? E é legal ter passado por tudo isso, assim, que às vezes a gente nem se dá conta. Eu falando com você, começa a ver os perrengues que a gente passava aqui. Mas a coisa vai evoluindo, você não se dá conta, cara, de como as coisas foram construídas, assim. E é um aprendizado incrível, cara. Isso, pô, dá um prazer muito grande ter passado por isso também. E é isso, né? Acho que a gente está nessa. Estamos numa época também de transmitir os conhecimentos para gerações futuras conseguirem melhorar todo esse mercado musical, ser uma coisa mais proveitosa para todo mundo, que daqui a 10 anos seja melhor distribuída a renda, que tenha um midstream, assim, né? Esse pedaço da galera no meio da música com mais shows, mais festivais, cresceu muito festival. Então, acho que é um movimento que tem para crescer, esse movimento de passar informação, e que bom que você está aqui contando para o pessoal. Até falaram aqui, ó, é sempre uma aula os papos do Gucci. O Bibi produtor que mandou aqui. O Bibi é outro guerreiro, faz o timbre da nova geração, ele faz o timbre. Que legal. Timbre, Uberlândia. Cara, esse menino é incrível. É legal, porque não que é um ciclo, né? Mas o passado, problemas do passado se apresentam no futuro com outra roupagem. Mas a gente com certeza tem muito a aprender, né? De alguma forma. Uma coisa assim que você, por exemplo, o Hackbeat tem 25 anos. Você sabia que o público do Hackbeat, mais de 75% é entre 18 e 30 e poucos anos? Caramba, ou seja, o nosso público sempre se renova, sabe? Essa renovação é muito interessante, cara, porque é uma forma também, talvez, de você olhar as novas gerações com respeito, sabe? Então, quando você vê acho que é o grande segredo, que não sei se é segredo, mas é uma forma, é de você se abrir para o futuro também, para as novas gerações, porque toda geração, eu costumo dizer, toda geração tem aquelas pessoas transformadoras, sabe? Que pega o conhecimento e dá um passo adiante. Que poderia ser meu filho, meu sobrinho, sabe? E também, esse passo adiante não é feito se essas gerações não tiver o conhecimento dos seus antepassados. Então, por exemplo, quando eu programo no Hackbeat, sempre eu tento programar uma atração que seja uma referência histórica. Já passou João Donato, Luiz Melodia, Naná, infelizmente já falecidos, Jades Macalé, Tony Tornado, Riachão, junto da nova geração, que é uma forma de você linkar, entendeu? Você vai linkando. Então, quem hoje quer apresentar um trabalho original, consistente, tem que ter suas referências. Você não faz nada sem referência. Eu acho que a gente, um palco como o Hackbeat, tem que estar atento a essas referências, sabe? E os agentes transformadores, sabe? Então é isso, você está ligado, e essa galera tem que entender isso também. E a gente que é mais velho, vem de outra geração, entender isso, cara. Velho, a gente não pode se fechar para nada, sabe? Você que está ouvindo. Então, ver quem está trabalhando, quem está fazendo coisas, porque sempre ali você vai encontrar uma pepita de ouro, sabe? Toda geração tem, todas. São aqueles meninos que chegam e vão lá e fazem coisas que vão servir de referência lá na frente, sabe? Como você viu, quando o Chico surgiu, o Mundo Livre, quem reinava era o seu, era uma galera que hoje já são referências para outras gerações. Tá? É assim que as coisas funcionam. E cabe a gente que trabalha com isso, que faz curadoria, que faz evento, tá atento a isso, a esse reconhecimento desses agentes mesmo transformadores, desses gêniozinhos que estão aí em todas as gerações, tem eles. E saber respeitar. Saber respeitar os antepassados e saber respeitar os que estão chegando também. Isso que faz um festival de 25 anos tá em pé. Belas palavras, me deu até vontade de fazer um festival agora. Eu sei que o trabalho é longo, a vida é longa, até participei de alguns, mas realmente
Ainda fico mais nos estúdios, que é mais minha praia. Mas, Gucci, estamos quase chegando no fim já, passou rápido, né? O Ou, papo é que bom. rápido. Vi que você está tomando seu vinho aí, até fiquei com água na boca. Cara, Mas, mas vamos para o nosso finalmente. Só que antes disso, antes de pedir os canais, os projetos, a agenda, pedir aquela música de indicação que todo convidado vem cá e deixa uma música para nossa playlist colaborativa, queria que você falasse rapidamente do projeto Acorde, que se levante para a música de Pernambuco, que é super importante. Queria que você desse esse recado para a galera saber o que é, procurar, pesquisar, e aí a gente vai para os encerramentos. então, o Acorde é um grupo horizontal, super representativo da cadeia da música pernambucana, que a gente se uniu para abrir diálogos com gestores públicos, principalmente com o governo do Estado. Porque a gente está percebendo que até talvez por uma coisa, uma demanda que veio com a pandemia, que ficou mais evidente, uma falta de diálogo e agilidade nas relações. E na busca de soluções, que são muitos problemas crônicos para a nossa música, por incrível que pareça. A gente aqui tem, por exemplo, o edital de música, que tem umas coisas que não funcionam, tipo, atrás do edital, os artistas reclamam muito de pagamento quando participa de evento público, que demora meses para se receber. Os representantes da cultura popular, sabe, não ter o espaço devido, não ter o reconhecimento devido. Então, são vários problemas que a gente identificou, que a gente formou esse grupo e estamos levando para o governo, tentando abrir esse diálogo para que a gente consiga sair dessa emergência. Primeiro, essa questão emergencial que a gente tem. A gente tem ali a Lei Aldir Blanc, que a gente está muito preocupado com a aplicação dessa lei, principalmente no interior, sabe, num ano de eleição, entendeu? Que a gente, sabe, para que esses recursos que é da música, que é da cultura, que está lá, que não é favor nenhum, de governo nenhum, que chegue nas pessoas. Então, essa mobilização está em torno disso. E tem, cara, se você tem todo mundo ali, tem músico, tem produtor, tem equipe, gente da equipe técnica, está tudo unido em torno disso, que eu acho que está sendo muito interessante, voltando para o início da nossa conversa, essa aproximação, esse diálogo, essa troca de informações. Então, nas nossas reuniões, você consegue entender melhor também, sabe? O que cada um está vivendo. Às vezes você não se dá conta de como, por exemplo, a cultura popular está vivendo, sabe? Como os técnicos estão vivendo, como um artista que acabou de gravar, ou que precisa gravar alguma coisa, precisa circular, está vivendo. Então, esse grupo está sendo esse laboratório mesmo, que a gente tende a formar uma frente, né, de atuação, de defesa da música pernambucana, que eu acho que é um patrimônio riquíssimo. Uma coisa que a gente percebe, assim, para encerrar, é que os gestores, essa visão capitalista, cara, que não entende uma coisa, a música, a nossa cultura e o turismo são duas frentes, cara, que são riquíssimas, cara, são fontes de receita, que está aí na nossa frente. Só que parece que as pessoas vê isso como um bando não, assim, é como se fosse um monte de ingênuos fazendo isso, sabe? Não vê aquilo. Se não quiser falar de respeito humano, pela nossa tradição, pela nossa cultura, de entendidimento, vamos falar de mercado, que é uma língua que todo mundo entende. Vamos falar do mercado, cara. Quanto está gerando de dinheiro e de emprego. Isso, então vamos falar a língua que eles entendem. Gente, é uma coisa que, sim, cara, economicamente, é uma coisa incrível. Cara, assim, o turismo jogado às traças, a nossa cultura jogada às traças, que podia ser fonte de receita para as pessoas, sabe? Tá todo mundo de uma forma mais digna. Eu acho, cara, assim... Desculpa, te interrompi, pode concluir. Não, assim, pode parecer meio ingênuo essa coisa que a gente estava falando, de como esse momento dessa pandemia está sendo transformador na questão da relação com as pessoas. Eu acho uma coisa, assim, que tem que entrar na discussão, cara. O capitalismo, cara. Não dá para a humanidade viver com o sistema capitalista. A gente está indo para o buraco, sabe? A gente está acabando com o planeta, acabando com as relações humanas. É um abismo social em todo lugar, sabe? Não dá para viver com essa diferença tão grande no nosso planeta. Então, eu acho que a pandemia está trazendo à tona coisas assim que
a humanidade, as pessoas, os líderes têm que perceber, cara. A gente tem, cara, é uma utopia falar em transformação do capitalismo, no fim do capitalismo, pode até ser, mas o planeta vai se acabar se a gente não tomar uma providência, sabe? Então, é um momento mesmo de ter uma coisa muito mais aprofundada do que uma lei emergencial, talvez, sabe? A discussão é muito mais intensa, é muito mais densa, o negócio, sabe? Então, a nossa geração está com esse problema nas mãos, cara. Que planeta a gente vai entregar? Entendeu? Que planeta? Então, esse é o momento, cara, que a gente está aqui conversando, discutindo, o mundo inteiro discutindo, que é o momento de pensar nas transformações seriamente, cara. Uma coisa que a gente vê falar da renda básica, o Suplicy, velho, passou 40 anos da vida dele, o Eduardo Suplicy, falando de renda básica. Hoje eu estou vendo deputados jovens, assim, novatos no Congresso, falando de renda básica, querendo mostrar. Quer dizer, são 40 anos, chega uma pandemia para a gente entender que precisa de um negócio tão simples, entendeu? Bom, eu sei, acho que eu falei demais. Não, maravilhoso, assim, suas palavras finais aí, realmente fiquei bem tocado com algumas coisas, porque sentimos isso também, né, Guti? Não nos levam a sério como mercado, a gente gera muito emprego, gera muita renda, e não só para isso, todo o valor cultural, todo o valor afetivo que a música, que a arte, que a cultura tem, e tudo o que representa. Sem arte e cultura, o que seria do ser humano, né? O que seria da gente? Seríamos robôs. Cara, é transformador, velho. A arte é transformadora, assim. Muda tudo, cara. As pessoas se sentem, sabe, mais humanas, assim. Se você... Sim. Por isso que essa coisa da gratuidade que eu falo, cara. Você tem que chegar nas pessoas, você tem que oferecer isso para as pessoas, tem que oferecer uma nova visão de mundo, cara, sabe? E são plataformas como... Dá-se um sentido à vida, assim, de alguma forma também, né? Dá um horizonte, uma conexão com ancestralidade, como você disse. Isso é muito, muito, muito importante. Eu adoraria ficar horas aqui, mas o meu reloginho aqui tá me apitando já. A gente está bem próximo do final. Queria que você deixasse aqui os canais para a galera seguir, da sua produtora, seu, do Hackbeat, se tem alguma coisa para rolar em breve. Se puder falar rapidamente, que senão vai cair. Bom, já. A gente está preparando o Animais, que deve rolar em outubro, fiquem atentos. Para seguir a gente nas redes, no Insta, o melhor caminho é Animais de Festival, Hackbeat Festival, tudo é bem fácil. Guti Hack, né? Então, a gente tá aí, é fácil chegar na gente. E a sua indicação da sua música, o povo quer saber a Rapaz, música. Velho, eu vi tanta coisa legal, assim, mas eu vou ser fiel ao meu... Eu acho que o Getúlio fez uma coisa incrível, ele fez um clipe de uma música incrível, que é o Sinal Fechado, que essa música eu vou indicar para sua playlist. Olha, porque realmente... Tá bem legal aqui, hein? Agora que eu vi o Instagram, o Spotify dele. Gente, procurem lá, Música em Rede no Spotify, tem uma playlist nossa colaborativa muito legal, com muita coisa interessante. É uma playlist muito doida, né? Porque vários curadores, festivais, artistas, produtores, cada um deu uma dica lá e ficou lá. Bom, Guti... eu gostaria de fazer uma playlist, porque tem tanta coisa bacana. Ney Brulé lançou um disco incrível, Jupe do Bairro, um trabalho incrível. Cara, tem muita gente fazendo coisas legais, assim, lançando, mesmo de casa, fazendo coisa. Eu passaria aqui, montaria uma playlist para você, com todo esse povo. Não vai faltar oportunidade, a gente ainda vai fazer o Música em Rede ainda vai fazer um baita encontro de todos os convidados que passaram aqui, a gente vai dar um jeito. E até o Paulo André falou, Guti, ouve o disco Anete, do Gustavo Pontual. Tem muita coisa boa acontecendo. Como é que o Paulo André falou o quê? Ouve o disco Anete, 2 T's, né? Do Gustavo Pontual. Essa é a dica do Paulo André. Do Paulo André. E, gente, vou encerrando aqui, porque o nosso reloginho deu 40 segundos, mas lembrando que o Música em Rede está amanhã aqui, conversando com o Rolinha do Circo Voador. Casa Histórica do Rio de Janeiro. Quinta-feira também, amanhã, 20h15, programa na Rádio Brasil Atual, aqui em São Paulo, 98.9, ou na internet, você acompanha a gente. E sexta-feira, nosso podcast, primeira parte do nosso papo com o Marcos Preto e com o Felipe Simas, que também passaram por aqui. Ou seja, é muita coisa acontecendo. Vai acabar aqui o reloginho. Guti, obrigado de coração, palavras maravilhosas. Muito grato. Obrigado, gente. E nos vemos em breve aí, pessoalmente. Me chama, vamos fazer uma live só para contar coisa engraçada, que tem muito. Tá bom, não é só tragédia. Valeu. Um abraço. Beijo, um abraço. Valeu. Tchau. Obrigado, galera. Valeu. Tchau.